Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que a tarde dos irmãos venha ser abençoada por Deus, né? E agradecer a Deus por mais um dia ter nos concedido, né? Mais um dia de bênção. Hoje é uma oportunidade de estar aqui, né? Muitos queriam ter essa oportunidade, não tem. Muitas das vezes tem pessoa no leito, numa prisão, que queria estar nessa oportunidade aqui de estar hoje, que nem eu estou, que nem você está aí desse lado e não está. Seja grato por tudo. Só por você ter acordado, o motivo de você ter acordado, seja grato por Deus. Mesmo que você está num momento difícil, numa fase difícil, seja grato por Deus. Hoje eu vim trazer uma pregação que se encontra em Gênesis capítulo 12 e versículo 1. Deus chama Abraão, ele faz uma promessa. Deus chamou Abraão e fez uma promessa para ele. E no capítulo 12, versículo 1 de Gênesis, está assim, ó. Ora, disse ao Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrei. Eu vou falar de novo aqui, eu vou ler de novo. Deus chama Abraão, ele faz uma promessa. Ora, disse ao Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, de teu pai, e vai para a tua terra que te mostrarei. Quem sabe você não tem que sair da tua terra? Como assim sair da minha terra? Do mundo que você está. Fora. Às vezes no mundo da droga. Fora. Às vezes no mundo da bebida. Quem sabe você não tem que largar tudo isso? Deixar o mundo, viver para Cristo. Muitas das vezes é isso que Deus quer de você. Largar o mundo, largar as coisas que tiram você da presença de Deus. Porque o mundo oferece muitas coisas para tirar nós da presença de Deus. Droga, bebida, festa. Quem sabe você que não tem que largar tudo isso para trás? Amizade. Sim, amizade também. Quem sabe você não tem que deixar tudo isso para trás? Muitas das vezes até um namoro. Quem sabe você não está catando uma prova com as duas mãos em um namoro que não é para ser para você? Tem isso também. Muitas das vezes é isso. Às vezes você vai lá, quer as coisas no seu tempo, pega uma pessoa que não é para ser para você, aí passa por prova, por luta, aflição. Muitas das vezes você pega a prova com as duas mãos. Como diz aqui em Abraão, o Senhor mandou Abraão sair da terra dele, da parentela dele. Muitas das vezes você tem que fazer isso, sair da tua terra, sair da tua parentela, largar as coisas do mundo, tudo aquilo que tira você do foco de Deus, da presença de Deus. Porque o mundo oferece muitas coisas para nós que não provém de Deus. Muitas perdição que não provém de Deus. Muitas das vezes você tem que abrir mão disso, viver para Cristo. Deixar Deus trabalhar. E continuando aqui em Gênesis, versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Abraão sai do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. Eló, o seu sobrinho, foi com ele. E Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro, e foi de um lugar para o outro, até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel. E aí, ali onde havia acampado antes, Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou ao Senhor. Ó, vou repetir de novo aqui, ó. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus. O que isso quer dizer, altar? Muitas das vezes Deus se dá
acrescenta muitas coisas na tua vida. Você não está sendo grato a Deus pelas coisas que Ele acrescentou, pela família que Ele te deu, pelo filho que Ele te deu, labassuriandas cantarás. Seja grato. Deus abriu uma porta de emprego para você, seja grato. Não foi o homem que abriu, foi Deus. Eu vou falar aqui de novo, ó. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus. Abraão, tudo que Deus acrescentava na vida dele, ele agradecia, ele era grato a Deus. Seja grato a Deus por tudo que Deus acrescenta na tua vida. Emprego, família, filhos, casa, carro. Buscai ao reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Um abraço para o meu amigo Bruno, que estudava comigo. Mando outro abraço para o Ayrton Dias. Outro abraço para a Dolores, que está sempre aqui conosco. Um abraço para o Joe, do Moto Tais. Que Deus abençoe muito vocês. Paulina, Carlos, Paulinha. Um abraço também. E Ló era tipo um filho para Abraão. Que Deus não tinha dado um filho ainda nesse tempo para Abraão. E Ló era um sobrinho de Abraão. Só que esse sobrinho era que nem um filho para Abraão. E aqui, ó. E Ló e Abraão foi uma mesma terra. E os dois se tornaram ricos. Deus acrescentou muitas coisas na vida deles. Só que ele estava numa terra que já não cabia mais os dois. Vamos supor, a riqueza dos dois. Aí eles teve que cada um ir para o seu canto. E aqui fala assim, ó, na Bíblia. Nós somos parentes. Abraão fala desse jeito para Ló. Nós somos parentes chegados. E não é bom que a gente fique brigando. Nem que os meus empregados briguem com seus. Ó. Diz assim, ó. Abraão fala assim para Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar, escolha a terra, aí está toda ela. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Abraão deixou Ló escolher a terra que ele queria ainda. Sendo que o Abraão era o líder de tudo ali. O Abraão, ele tinha voz ativa para escolher onde Ló ia. Só que pela graça e pela misericórdia de Deus, ele permitiu Ló escolher para onde Ló ia trilhar o caminho dele. E ele fala dessa forma para Ló: se você for para a esquerda, Ló, eu vou para a direita. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Muitas das vezes você está seguindo um caminho que não é um caminho para você ir. Às vezes por causa de amizade, por causa de namoro, ou até mesmo por causa de dinheiro, riqueza. Muitas das vezes isso está te afastando da presença de Deus. Sempre leva uma coisa: casa não vai para o céu, carro não vai para o céu, conta bancária não vai para o céu. Corra atrás da tua salvação. Mas como assim, pregador? Eu preciso de uma casa. Sim, todos nós precisamos de uma casa. Todos nós precisamos de uma casa. Mas sempre ora para Deus para você ter uma casa sem luxo, sem vaidade. Aquela casa que você vai ser feliz. Nunca pegue, luta com as duas mãos, prova com as duas mãos. Muita gente hoje em dia pega a prova com duas mãos, pega um namoro que não é para ser dele. Espere em Deus. Buscar ao reino dos céus, ao reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na tua vida. Não vai pegando qualquer coisa que o diabo te oferece. O diabo vem com o prato cheio para te oferecer coisas do mundo, para te tirar da presença de Deus. Quando Jesus jejuou 40 dias no deserto, nesses 40 dias, Satanás não atentou ele. Satanás atentou ele no dia que sabia que ia ser o dia da fraqueza dele, o dia que ele ia estar com fome.
Satanás é assim, quando você está forte de espírito, forte na presença de Deus, ele não vai vir. Ele vai vir na tua fraqueza. Nunca dê brecha. Tampe as brechas. Para o inimigo não vir jogar sua vida pro alto. Fazer você, sabe, você se destruir. Paz do Senhor, Antônio. A paz do Senhor, irmão. Que Deus te abençoe muito. Bruno Zangarelli Pini. Parabéns, Rodrigo. Sabe as palavras. É o Espírito Santo que nos guia, né? As palavras só saem da nossa boca. Ela vem direcionada pelo Espírito Santo. E quando Abraão mandou Ló escolher para onde ele tinha, para onde que ele quisesse ir, Abraão deixou ele fazer a escolha dele. Ló olhou em volta e viu um vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar. Tinha bastante água. Ali era uma cidade que tinha bastante água, bastante capim, onde que Ló, ali para Ló, ele ia prosperar muito. E era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. O vale era assim antes de que o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Antes de Deus destruir a cidade, Ló estava lá. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi para a direção do leste. E assim os dois separaram. E Abrão ficou na terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra que, como eu posso falar, uma terra onde que dava bons frutos. E para a terra onde Ló foi, era uma terra onde tinha muitos ímpios, onde as coisas não prosperavam. Quem sabe você não está vivendo num lugar onde que não é para você viver. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes. Olha como que essa palavra quer falar, ó. Que Deus falou para Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte, e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Às vezes Deus quer acrescentar muita coisa na tua vida, mas muitas das vezes você não está deixando Deus trabalhar na tua vida. Às vezes um simples erro, uma falta de liberar um perdão. Falta de perdão bloqueia muitos milagres. Sim. Então muitas das vezes você tem que abrir o coração e deixar Deus fazer morada, como Abraão fez. Abraão era um cara justo, um cara sábio, se desviava do caminho do mal. Seja como Abraão nessa tarde. E aqui fala: farei com que os seus descendentes seja tanto como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó. Assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e aonde por terra do norte, sul, leste e oeste, pois eu a darei a você. Às vezes Deus quer te dar muitas coisas, mas a própria atitude sua está impedindo. Porque Deus entrega algo para as pessoas que buscam o reino dele, aquelas pessoas que oram, façam o querer dele. Sim. Deus sabe o que você faz, sabe o que você pensa, sabe o que você tem no coração. E depois que Ló se separou de Abrão, olha o que aconteceu com Ló nessa passagem. Ela se encontra em Gênesis 14, 11. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e o objeto de valor que havia em Sodoma, em Gomorra, onde Ló estava, e foram embora. Ló, o sobrinho de Arão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado.
como prisioneiro. Pra você ver, Ló foi levado como prisioneiro. Ele estava morando em Sodoma. E levaram também tudo que era dele. Então, levaram tudo que Ló tinha. Deus acrescentou muitas coisas na vida de Ló. Só que a cidade que Ló foi, aconteceu uma coisa que Ló perdeu tudo. Como relata a Bíblia. Quem sabe isso não aconteceu com você? Às vezes você perdeu tudo na vida. Está numa situação difícil, num momento difícil, numa luta que só você e Deus sabe. Só que isso aconteceu com Jó também. Deus permitiu Satanás tirar tudo de Jó, menos a vida. Quem sabe isso não está acontecendo com você? Sempre tenha fé em Deus. Deus possa acrescentar tudo na sua vida de volta. Deus pode restituir seu casamento. Deus pode tirar seu filho da droga ou sua filha da droga. Deus pode tirar sua filha da prostituição. Deus pode libertar teu filho da cadeia. Deus pode tirar teu marido da bebida, do vício. Deus pode. Para nós é impossível, mas para o homem grande lá em cima não. E quando Ló foi levado como prisioneiro, veio um homem até Abrão. Um homem escapou e foi contar tudo para Abrão. O que tinha acontecido, que Ló tinha sido levado como prisioneiro. E Abrão, sabendo que... Aqui se encontra em Gênesis 14, versículo 13 em diante. Quando Abrão ficou sabendo que Ló foi levado como prisioneiro, sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, Abrão reuniu os seus homens treinados para a guerra. Todos eles nascidos na tua casa. Eram 318 ao todo, como relata a Bíblia. Era 318. E o que aconteceu aqui? Eu vou falar de novo para ficar gravado no coração das pessoas. Abrão, sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus treinados para a guerra. Todos eles nascidos na tua casa. Era 318 ao todo. E Abrão foi. E Abrão conseguiu buscar Ló de volta. E aqui nos relata, ó, que Abrão trouxe de volta o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe de volta tudo que o inimigo haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as mulheres e o resto da tua gente. Então, Deus guiou Abrão para buscar tudo de volta. Às vezes você perdeu tudo, às vezes Deus pode te entregar tudo de volta. Às vezes Deus tem a chave da tua solução, do teu problema. Deus pode te devolver tudo de volta. E tudo em dobro. E aqui, ó, em Gênesis 19 e capítulo 23 até o 24. 23, 24, 25, 26. Fala assim, ó, nessa passagem: a destruição de Sodoma e de Gomorra. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com toda a planta e as árvores daquela região. Aconteceu que a mulher de Ló, ó, pra você ver nessa passagem, Deus destruiu aquela cidade. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Sabe por quê? Às vezes Deus te tirou de um lugar e você está olhando para trás. Nunca olhe para trás. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela quis olhar para trás. Por que ela se transformou numa estátua de sal? Porque ela olhou para trás. Não era para ela olhar para trás, para ela seguir só em frente. Às vezes você tem que seguir sua vida só em frente. Esqueceu que você passou lá para trás.
Teu passado, deixar no esquecimento. Só lembra do teu passado para lembrar de onde que Deus te tirou. Caso ao contrário, não volte mais para trás. Esqueça o seu passado. Se Deus te tirou do teu passado, esqueça do teu passado. Aqui, ó. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estalta. Por quê? Muitas das vezes. Por que ela virou uma estalta? Ela quis olhar para trás. Não era mais para ela olhar para trás. Era para ela seguir a vida dela em frente. Aquela cidade já não pertencia mais a eles. Nem ela. Nunca olhe para trás. Nunca volte para trás. Daqui para frente, marche, siga só em frente. Eu sei, é difícil as lutas, é difícil a prova. Mas sempre pede direção para Deus. Para tudo que você for fazer, coloque em oração para Deus. Se Deus acrescentou um filho na tua vida, seja grato, ore, agradeça a Ele. Se Deus te acrescentou uma casa, seja grato, ore e agradeça a Ele. Se Deus te deu um emprego, ore, seja grato a Ele. Se Deus te deu um carro, uma moto, se Deus deu condições de você tirar sua carteira de trabalho, se Deus te concedeu aquele benefício que você precisava, seja grato, porque foi o mover dele, a mão de Deus. Nunca olhe para trás, nunca volte para trás. E Deus, aqui ó, em Gênesis 22, versículo 1 em diante, Deus pôs Abrão à prova. Vocês veem aqui ó, nessa passagem. Tempos depois, Abrão, à prova, Deus a chamou pelo nome, e ele respondeu. Deus chamou Abrão pelo nome, e ele respondeu: eis aqui, estou aqui. Então disse Deus: pegue agora Isaque, o seu filho único, a quem você tanto ama. Ó, para vocês entenderem essa passagem bíblica que está na Bíblia. Deus falou assim para Abrão: pegue agora o seu filho Isaque, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrai, queime o seu filho como sacrifício. Ó a prova que Deus colocou para Abrão. E Abrão sendo um servo temente a Deus. Mesmo com aquela dor no coração, nossa, eu vou ter que sacrificar meu filho. Ele foi, por ser obediente, por ser temente a Deus. Então seja obediente, seja temente a Deus. Primeiro escuta a voz de Deus antes de fazer qualquer algo que possa te levar para baixo. Porque o diabo não tem dó de ninguém. Ele quer ver destruição. Se não é um homem grande lá em cima, tá com as mãos sobre as nossas cabeças, protegendo a gente, ia ser difícil, hein? A paz do Senhor, Maria Helena Góes, que Deus te abençoe muito. Ayrton Dias, não volte para trás, lembre de onde Deus te tirou. Não queira voltar para trás. Deus vai te usar muito ainda, viu? Deixe Deus trabalhar na tua vida. Bruno Zangarelli Pini, Deus vai prosperar muito a tua vida, viu? Deus vai prosperar muito a tua vida. Sua vida vai ser uma vida de muita prosperidade. E aqui, ó, nessa passagem, então, Abraão pega Isaque, o seu filho único, a quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá, ali na montanha que eu te mostrarei. Queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar onde Deus disse ao empregado: fique aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali diante para adorar Deus. Daqui a poucos nós voltamos.
Mesmo Abraão numa situação difícil, sabendo que ia ter que sacrificar o filho, ele adorava a Deus. Às vezes você está num momento difícil, você não adora a Deus. Adore Deus mesmo no momento difícil. Seja grato a Ele por tudo. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus sabe o que Ele faz. Muitas das vezes, se Ele tirar a pessoa da tua vida, não reclame, que muitas das vezes pode ser um livramento. Às vezes Ele está tirando algo que não é para ser seu, porque esse algo vai te trazer muitas dores, muita luta, muita aflição lá na frente. Então Ele está te livrando. Nunca reclame se Ele tirar. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs no ombro de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Dali a pouco o menino disse, ó, que o filho de Abraão disse para Abraão nessa passagem: Pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos as lenhas e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Ao que Abraão respondeu para o filho: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício meu. Só que o Abraão, Deus estava provando o Abraão. O Abraão achava que ele ia lá para sacrificar o próprio filho dele. Só que ali ele estava num teste com Deus, numa provação. Deus queria provar até onde que era o coração dele, até onde que era a vontade dele de buscar e servir a Deus. Quem sabe hoje Deus não está te provando? Até onde vai seu coração? Até onde você aguenta chegar? Quem sabe não está acontecendo isso na tua vida? Deus provou Abraão. Deus nos prova. Nós somos que nem um parafuso na mão de Deus. Ele vai apertando nós cada vez mais para ver se nós vai quebrar. Deus é dessa forma com a gente. Deus tem a hora certa de agir sobre as nossas vidas. E aqui, ó, continuando a passagem em Gênesis 22 e capítulo 8. Continua a caminhar junto. Quando chega ao lugar que Deus havia indicado, ó, quando Abraão chega ao lugar que Deus havia indicado ele, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque. Ó, para você ver, Abraão amarrou Isaque. O Abraão achava que ia ter que sacrificar o filho dele naquele lugar. Portanto que ele amava a Deus, tinha Deus no coração. Abraão amarrou Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão colocou Isaque em cima do altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Ó, Abraão pegou a faca para matar o seu próprio filho. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor clamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui. Abraão respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou ao seu único filho. Ó, pra você ver, ó o que o anjo de Deus falou para Isaque: não machuque o menino e não faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou o seu único filho. Muitas das vezes você está negando muitas coisas para servir a Deus. Muitas das vezes você tem que abrir mão de muitas coisas. Do mundo, bebida. Muitas vezes você está em cima do muro. Você precisa sair de cima do muro. Ou servir a Deus ou não servir. Mando um abraço para o meu primo pregador William, filho da Fátima, que está me assistindo. Quero ter você aqui na minha live um dia, hein, primo? Tá com o convite, hein? A obra é grande que Deus tem para tua vida, hein, primo? Deus vai te usar muito na pregação, hein? A porta já se abriu, mas vai se abrir muito mais ainda. Você vai pisar em lugar que você nunca imaginou pisar. Labassura e andas cantarás. Lugar que você nunca imaginou pisar, Deus vai te levar.
Maria Helena, Deus está começando a afastar de você aquelas amizades que não provém dele. Está sendo caído por terra hoje. Aquelas amizades que não provém de Deus sobre a tua vida. Palavra ao contrário também contra a tua vida está sendo caído por terra hoje, nessa tarde. Inveja está sendo caído por terra hoje, nessa tarde. Deus quer de você posição. Posição. E olha aqui em Gênesis, antes de terminar essa pregação, tá aqui, ó. Gênesis 22, 13. Abrão olhou em volta e viu um carneiro preso pelo chifre no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício. Deus provou tanto a Abraão, porque para Abraão, nos pensamentos dele, no coração e na cabeça dele, ele ia ter que sacrificar o filho dele. Mas aquilo ali era uma provação com Deus. Deus nos prova. Sim, Deus nos prova. Antes de vir as bênçãos sobre as nossas vidas, Deus prova muita gente. Tem as provas. Deus prova muita gente. As provas vêm, as lutas vêm, mas isso vem para nos deixar mais forte na presença do Senhor. Por isso que tem luta, por isso que tem prova. Mas Deus está com a gente o tempo todo. Está nos guardando, nos protegendo, nos livrando. No mundo existe muitas pessoas boas de coração, mas também existem aquelas pessoas que são má. Mas mesmo assim, a gente não podemos odiar essas pessoas, né? Temos que amar elas. Porque muitas delas não têm o ensinamento de Deus. Em Lucas 8,32, conheceis a verdade e a verdade os libertará. Muitas dessas pessoas não são conhecedoras da palavra, que nem eu sou, que nem você é. Então muitas das vezes nós temos que ajudar essa pessoa. Mesmo tomando pedrada delas, um dia elas vão abrir o coração.